Graça e paz, povo de Deus, boa noite. Desde já quero estar enaltecendo a Deus, o Senhor está nos concedendo mais uma oportunidade de falar um pouquinho da Sua palavra. Tem rolo aí para a glória de Deus, e a palavra que eu quero deixar aqui nesta noite, pela misericórdia, é um pouquinho a respeito do chamado de Ezequiel, né? Livro do profeta Ezequiel, capítulo 2, vai falar a respeito da vocação de Ezequiel, né? Como Deus o chamaste e orientasse e informasse qual era o propósito de Ezequiel naquele momento. Desde já, a primeira coisa que eu quero acentuar aqui é Ezequiel ter sido levantado diante de um cenário nada favorável. Ezequiel se encontrava num cenário obscuro, triste, desolado, abatido. Mas só que eu vejo que nesse cenário, Deus sempre levanta um com a intenção de trazer o povo dele novamente para os teus pés, de trazer o povo dele novamente para o conserto que nunca deveria ter sido quebrado. E eu vejo que o cenário desfavorável à ótica humana, ele não limita Deus de levantar um profeta. Oh, glória a Deus, isso é forte demais, né? O cenário, na ótica humana, nunca limitará Deus de fazer a obra. Quem conhece de Bíblia sabe que o tempo em que o profeta Ezequiel foi levantado foi o tempo em que o povo de Deus se encontrava cativo pelas mãos dos babilônicos. E sabemos nós que, todavia, entretanto, quando o povo de Deus virava as costas para ele, era uma forma de Deus tratar com o teu povo, era entregando na mão dos seus inimigos. Só que o Deus é tão misericordioso que sempre no meio desses tratamentos, Deus levanta um para chamar a atenção do povo novamente se atentar para ele, para se atentar para as maravilhas que Deus fez com o povo. E aqui a gente já aprende uma coisa, né? Que Deus sempre trata, cuida daquele que ele ama. Ezequiel era filho de Buzi, sacerdote daquela época. Então aqui eu já vejo outra coisa. Primeiro é o cenário. Nunca limitará Deus. Você quer provar isso na Bíblia? Deus tirou Abraão de dentro de Ur dos Caldeus. E quem tem conhecimento, quem gosta de estudar, se debruçar, se afundar, sabe que aquela terra era uma terra onde se encontravam inúmeros pagãos, terra de inúmeros deuses, mas aprove Deus levantar um de lá de dentro, que é o que eu disse, o cenário não favorável, mas isso nunca limita a Deus de levantar, fazer a promessa e através daquele ser concluir a promessa que Deus faz. Oh meu Deus, isso Jesus é fiel demais. Como eu disse, Ezequiel se encontrava no rio Quebar, proximidades do rio Quebar. Ezequiel tinha por pai sacerdotal. E quando nós olhamos dentro da Bíblia mesmo, no Antigo Testamento, nós vemos que foi tratado entre eles ali uma forma de que todos que vierem
viessem a ser sacerdotes, viriam da mesma linhagem, ou seja, filho de sacerdote futuramente ia ser sacerdote. Mas só que aqui eu vejo uma coisa, que Deus faz o que Ele quer, da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer e com quem Ele quer. Há pessoas que já foram determinadas por outros homens, por outras pessoas, determinaram algo para ela e disseram: vai ser igual aquele familiar que está se perdendo. O que podemos esperar dessa criança que está crescendo no meio dessa família deturbada? Vai virar futuramente um adulto, vai virar futuramente um traficante, vai virar futuramente um drogado, um alcoólatra. Mas só porque eu disse, para Deus, a Bíblia diz em Lucas, capítulo 1, versículo 37, se não me falha a memória, que nada é impossível. Glória a Deus. Aí nós pulamos para o capítulo 2, a vocação de Ezequiel. E a Bíblia diz: disse-me, filho do homem, levanta-te, ou seja, põe-te de pé, e eu falarei contigo. Para que, explico, Deus fala com quem está caído? É uma pergunta que eu faço para vocês. Deus revela projeto para quem está caído, quem está prostrado. Deus entrega o plano, o arquiteto ali, o projeto formado para quem está caído. E te provo na Bíblia que Deus não fala com quem está caído. Deus não se revela as promessas, os propósitos para quem está caído. O único tipo de comunicação com Deus tem para as pessoas que estão caído é posicionamento. Levanta-se, ergue-te. Você quer ver a prova na Bíblia? A Bíblia diz que certa vez, capítulo 18 de Jeremias, Deus vai até Jeremias e diz: levanta-te, Jeremias, e desce lá, Jeremias, na casa do olheiro, que lá, Jeremias, eu lhe mostrarei. Antes de descer lá, de revelar o que Deus queria falar com ele, Deus disse uma palavra: levanta-te, ou seja, posicionamento. Abraão, sai-te da terra, da tua parentela, e vá para um lugar que lhe mostrarei. O lugar só foi revelado no caminho, no trajeto, depois que Abraão topou um posicionamento. E isso, irmão, tem trazido muito bloqueios, isso tem trazido muitas dificuldades de pessoas até mesmo engatilhar ali o seu ministério. Por quê? Porque há muitas pessoas que se intitulam profetas, se intitulam homens de Deus, mulheres de Deus, e gosta de falar aquilo que a pessoa às vezes quer ouvir. Gosta de amassagear o ego, gosta de encher linguiça, né? É o que nós dizemos por aí. E toda vez que a pessoa fica falando: Deus vai fazer isso, Deus vai te dar isso, e a pessoa em si não está posicionada, passa um tempo e as coisas não acontecem, a pessoa se frustra. Aí é a hora que a pessoa quer indagar a Deus, aí é a hora que a pessoa quer lutar contra Deus. Então aqui a gente já aprendemos que a primeira coisa para Deus revelar projetos futuros, vindouros, derramar graça, sabedoria, né? Precisa-se de um posicionamento. Bota na sua cabeça aí, ó.
Primeiramente precisamos nos posicionar. Me prova na Bíblia, mas quem que teve de se posicionar primeiro? A Bíblia diz que Deus vai até Josué, assim após a morte de Arão, e diz: levanta-te, oh glória a Deus, porque já tenho eu entregado, a terra em suas mãos. Todos estavam tristes, abatidos com a morte do seu senhor Moisés. E aprove Deus ir até Josué e falar com ele, que era para ele ter um posicionamento. Levanta-te, pois, agora, e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisa a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Posicionamento, irmão. Foca isso, que isso é muito importante para o nosso ministério. Tem muitos ministérios travados porque a pessoa não quer se posicionar, não quer ter compromisso e está querendo desfrutar das maravilhas, das dádivas de Deus, dos projetos vindouros que Deus tem. As pessoas querem desfrutar dessas coisas sem posicionar. Irmão, isso é impossível. Tem que ter posicionamento. Os discípulos de Jesus só desfrutaram dessas coisas depois de posicionamento, irmão. Abriram mão das suas vidas. Mateus deixou de cobrar imposto. Pedro deixou de pescar com seu pai. João e Tiago, a mesma coisa. Posicionamento, irmão. Sem posicionamento, nós não chegamos a lugar algum. Posicionamento. Prova mais para mim na Bíblia. Quem não se lembra daquele homem que se encontrava na cama há 38 anos, irmão, João capítulo 5, paralítico ali à beira do tanque de Betesda? A Bíblia diz que Jesus, vendo-o, isso é muito forte, irmão. Jesus sabia que aquele homem se encontrava ali. Jesus já tinha avistado aquele homem ali, irmão. Jesus já tinha contemplado aquele homem ali. A palavra na qual Jesus, antes até mesmo de posicionar para ele, foi a pergunta: queres tu ficar sãos? Sabe por que Jesus pergunta isso às vezes para as pessoas? A gente fala, é tão óbvio, o cara tá paralítico e a pergunta de Jesus: quer ficar são? O camarada tá cego e Jesus te pergunta: o que tu queres que eu te faça? Não tá óbvio que o cego quer enxergar, o cara que não anda quer andar? Só que nós somos muito limitados, irmão. Nós é muito limitado. Jesus vai muito mais além, Assim concretiza aquilo que Isaías diz: o pensamento que tenho para vós é um pensamento de paz. Os projetos que eu tenho para vocês são muito maior do que vocês imaginam, glória a Deus. Nós somos limitados. Às vezes somente almejamos ali uma cura física, uma bênção material, enquanto Deus quer que nós nos posicionamos e ao invés de termos somente a bênção, tivemos e levamos com ele o dono da bênção, oh glória. O posicionamento nos traz isso, irmão. Não só adquirir a bênção, mas sim ter sempre o dono da bênção conosco por perto. Oh glória a Deus, aleluia.
Então, o posicionamento é muito importante para o chamado, para o ministério. E a Bíblia diz lá, como a gente estava lendo em Ezequiel, capítulo 2, verso 2, diz assim: Então, depois do ponte de pé que eu falarei contigo, então entrou em mim o Espírito, que está até em letra maiúscula, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Ou seja, depois do posicionamento, entrou o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé. Esse pé aqui é muito mais do que somente um pé físico. Esse pé aqui foi o Espírito que fizesse, ou seja, um up espiritual, um up na alma, um up interior. Só que esse up só pode ser dado depois do posicionamento do profeta. Glória a Deus, isso aqui é muito forte, meu Deus do céu. Lá vai a céu, que levai a subir de queramandarada. Ah, Jesus, que vai a subir de ré e a Nécia. Posicionamento, oh glória, e me pôs em pé. Eu vi o que falava, ou seja, demais coisas reveladas só podem ser faladas depois do posicionamento. Tem gente querendo fazer coisas de profeta, fazer grandes coisas como profeta, mas não está posicionado. E se tu não está posicionado, é impossível. Porque quando tu se posiciona, Deus te enche com o teu espírito e te dá um up. Ou seja, tem gente querendo fazer maravilha sem estar posicionado. Se tu não está posicionado, certamente espiritualmente você está abatido. Como tu vai dar alimento se tu não tem o que alimentar? Como tu vai servir água se tu não tem água para dar? É impossível, meu irmão. Impossível. Depois desses posicionamento, dessa escolha de Ezequiel tem inúmeras experiências, e uma das que mais nos chama a atenção é aquela de Ezequiel 37, um texto bastante conhecido, um texto bastante ministrado, um texto bastante pregoado, que a Bíblia diz assim, que é a respeito do vale de ossos secos: e veio a mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale, e veio a mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, ou seja, a intimidade, o posicionamento de Ezequiel fez com que ele tivesse um vínculo de intimidade com Deus. E esse vínculo de intimidade com Deus proporcionou Ezequiel a ter inúmeras experiências. E essa sendo uma das maiores, experiências no ministério de Ezequiel. Ou seja, tudo isso só ocorreu por causa, lá na vocação, por causa do posicionamento. Irmão, rapaz, posicionamento é algo muito, mas muito importante. Muito mesmo, muito. Olha aí, Deus fazendo maravilhas através da vida do profeta, hein? E veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou em espírito e me pôs no meio de um vale. Vale era lugar aonde, quando nós acompanhamos na Bíblia, em Reis, 1 Samuel, 2 Samuel, aquele tempo monárquico, luta contra as nações, os vales eram os lugares de batalhas, lugares de lutas.
O que você está querendo dizer? Que eu vou me posicionar e Deus vai me levar para a batalha? Tu acertou, tu vai para a guerra, varão. Tu vai para a guerra, varoa. Você está achando que ser profeta é mole, né? Não é mole não. É couro com